Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu te convido, é muito importante você se inscrever aqui no botãozinho vermelho, aqui embaixo, ó, botãozinho vermelho aqui, você se inscreve, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo e claro, tem aqui os produtos da Fla Sandals com a gente sempre, né? Já mostrei algumas vezes, vou mostrar de novo. Aqui, olha essa sandália, ó, que beleza. Garanta a sua nas lojas oficiais do Flamengo, em muitas outras lojas em todo o Brasil. Mas o desconto do Papa, cupom Papa, só na loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br, online, beleza? Seguinte, muita coisa acontecendo. A gente tem aí a possível saída do goleiro Hugo Souza. Cara, eu via esse garoto como um grande goleiro, um cara que poderia ir para a seleção brasileira. Ele teve algumas falhas, sim, saídas com os pés, a armação de barreira, mas eu vejo o Hugo Souza como um grande goleiro do futebol mundial. E eu tenho medo dessa negociação do Hugo Souza, medo. O Nicolo Schira, né, jornalista de rádio, inclusive, ele publicou o seguinte, que no site dele, que no caso, aí teve uma informação aqui, a matéria da ESPN, Flamengo, Hugo Souza ganha aval de Van der Sar e a Ajax prepara a oferta de até 167 milhões, tá? Que aí o pedido do clube holandês para ir atrás do goleiro brasileiro vem de alguém com nome mundial, o Van der Sar, né, o goleiro de Copa do Mundo e tudo mais, ex-goleiro também do Ajax, tá? Ele também jogou no Manchester United, brilhou lá, né? Ele então teria dado a bênção aí para a contratação do Hugo Souza do Flamengo. E aí o Nicolo Schira diz o seguinte, que o Van der Sar atua hoje como diretor executivo do Ajax, faz o scout lá e tudo mais, de jogadores, chegaram a um denominador comum sobre o nome do goleiro do Flamengo. E aí, de acordo com ele, eles preparam uma oferta entre 20 a 25 milhões de euros. Olha, eu conversei, tá, com algumas pessoas no meio do futebol, empresários, inclusive, conversei com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, conversei com a Raíssa Simplício, jornalista que também tem muita entrada no meio, e todos me falaram que esse valor de 20 a 25 milhões de euros é um valor assim, para goleiro muito alto. Mesmo que chegue alguma coisa, acredita-se na casa de 8 a 10 milhões de euros, o que já seriam até 60 e poucos, 70 milhões de reais. Eu acho que o valor de 20 e 25 seria muito alto e ainda assim óbvio, esse valor teria que vender, não tem jeito, mas eu não gostaria, apesar de muita gente reclamando do Hugo Souza, ele que tem contrato renovado recentemente até 2025, eu não gostaria de me desfazer dele. Eu acho que ele vai acertar esses problemas dele, ele vai acertar, ele tem problemas crônicos que ele vai acertar e ele vai se tornar, se não o maior, um dos maiores goleiros do mundo. O Gavia News, para essa saída do Hugo Souza, o Gavia News fala que o Flamengo está avaliando 3 nomes de goleiros, né? Tem um que foi oferecido, que a gente já vai falar com vocês, e 3 nomes de goleiros. O primeiro, o Tadeu. O Tadeu tem 29 anos, o clube atual dele, o Goiás, né? E o clube de origem, o Coritiba, valor de mercado 800 mil euros, cerca de 5,3 milhões de reais. O Tadeu. O outro goleiro, o Luan Poli, tá? É do Sport, tem 27 anos, veio do Figueirense, passagem no Flamengo, no próprio Flamengo, de 2012 a 2014. Valor de mercado 600 mil euros, 4 milhões de reais. O outro goleiro que estão falando, desses aí eu gosto muito do Tadeu. O Ivan também é bom goleiro, da Ponte Preta, 24 anos. Né? Veio do Guarani, tá na Ponte Preta, valor de mercado 2 milhões de euros, 13,3 milhões de reais. E aí,
tem o Diego Alves, que está se recuperando e tudo mais, e aí surgiu um outro nome, né, no torcedores.com. Né, o site trouxe uma informação de que a diretoria do Flamengo está se movimentando aí com a possível perda do Hugo Souza, mas o nome, né, do Gatito Fernandes foi oferecido ao Flamengo, tá? E aí, ele que está no Botafogo, né, jogador aí de seleção paraguaia, e tem contrato até o final de 2021, e que ele teria sido oferecido ao Flamengo. Será que é um nome interessante? Eu acho que todos que foram falados, eu prefiro o Gatito Fernandes. Eu acho que o Gatito é interessante. O Marcos Braz já teria dito que está atento ao mercado. O Flamengo está sempre atento ao mercado. Se tiver alguma possibilidade de contratação para chegar e fortalecer ainda mais esse elenco, será feito. Estamos trabalhando para isso. Eu conversei ontem com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, que me explicaram sobre a situação de Rafinha, sobre a situação de pessoas que têm contato direto com a diretoria. Me explicaram o seguinte, que o Flamengo vai, óbvio, contratar, né? Me falaram sobre... eu perguntei sobre a situação de Gatito, de Vitor Sá, né? Perguntei sobre tudo isso. Com relação ao Vitor Sá, vou até falar porque eu fiz uma apuração mais a fundo, mas com relação ao Rafinha, o Flamengo não desistiu do Rafinha, o Rafinha não desistiu do Flamengo, é uma novela. Por quê? O pessoal na cúpula, o Tostes, né, inclusive, avaliando valores, questão de pandemia e tudo mais, para o Flamengo não entrar em furada, aquelas coisas todas. Essa situação está sendo ultra avaliada. E não ter, o Flamengo já se acertou com Rafinha, Marcos Braz e Spindel, e a situação da cúpula, assim como o Diego Alves, igualzinho, a mesma situação, eles não decidem, eles não resolvem, não repassam uma resposta com relação ao Rafinha. A expectativa, que era para hoje, né, até hoje resolver, ontem, né, terça-feira, era até ontem para resolver essa expectativa, e ela acabou passando no ponto. Eles iam resolver até terça-feira e não resolveram. E o Rafinha tá esperando. Aí muita gente falando que teve uma imagem fake aí dele, que ele estava em Porto Alegre. Eu perguntei, procurei saber. O Rafinha não viajou, não teria viajado. Eu não vou afirmar porque a gente nunca sabe, mas pessoas próximas a ele falando que ele não teria viajado. Mas essa situação do Rafinha, então, deve se desenrolar pelo menos até o final da semana. E aí eu acredito que o jogador, né, porque ele esperou demais o Flamengo. A não ser que ele não tenha nenhuma proposta, de clube. A gente sabe que fala-se muito de vários clubes, Grêmio, São Paulo já teria desistido, Galo, mas não tenha chegado nada, né? Que eu acho difícil, que é um jogador aí muito disputado no mercado. Ele esperou pra caramba. Se ele sair para algum outro clube também, não adianta reclamar do cara. Dizer, o cara... Não, esperou pra caramba o Flamengo, né, gente? Esperou pra caramba. E aí, com relação ao Vitor Sá, do Wolfsburg, eu vou passar para vocês a matéria que saiu no UOL, que o Flamengo tem interesse em Vitor Sá, foi matéria do Bruno Andrade. Mais uma vez, ele que acertou recentemente uma situação interessante do Natan, foi ele que trouxe aquela informação. Do Wolfsburg, estuda fazer uma oferta ao clube alemão, né, pelo empréstimo do atacante até dezembro de 2021, com opção de compra ao término do vínculo, tá? Eu procurei saber, e com relação a esse atacante, o Vitor Sá, me passaram o seguinte: eu conversei com um assessor de imprensa famoso aí, né, que cuida de vários jogadores, e conversei também com outros jornalistas, e o que me passaram com relação ao Vitor Sá foi o seguinte, que tem uma pessoa próxima ao Vitor, que está sempre passando essas informações, dizendo que o Flamengo quer o Vitor Sá, mas até onde a galera sabe, né, não tinha nada. Isso aí em meados de fevereiro, tá? E gente próxima aí da diretoria do Flamengo diz que era um nome realmente oferecido e que estava no radar do Flamengo, entre outras dezenas de nomes, tá? Dezenas. E os caras, pessoas próximas ao jogador, começaram a vazar
que o jogador realmente interessava ao Flamengo, porque o Flamengo era um dos nomes que o Flamengo estava avaliando, na verdade, né? O Wolfsburg, segundo me passaram, não tem interesse em liberar antes do fim da Bundesliga, beleza? Passar aqui para vocês sobre notinhas rápidas, né? Que o clássico entre Flamengo e Botafogo tem data alterada por causa do Vasco. Então o Vasco vai enfrentar o Caldense pela primeira fase da Copa do Brasil. E assim o duelo entre Vasco e Botafogo precisou ser transferido para domingo, né? Para que haja um intervalo mínimo entre um confronto e outro e tudo mais. Então o jogo do Flamengo e Botafogo da quinta rodada do Campeonato Carioca foi remanejado. E a partida que ia acontecer na terça-feira precisou ser adiada, tá aqui no Gavia News, por conta de agenda do Vasco. Então ela foi adiada. O jogo então vai acontecer às 21h35 de quarta-feira, dia 24, né? E vai acabar coincidindo aí com outros jogos aí de outras situações aí de horários aí, a Record não queria, né? Na verdade vai coincidir com o horário de quê? Ela queria fazer as terças e tal, vai coincidir, vai coincidir com o horário, né, da Rede Globo. E aí a Record queria fazer na terça justamente para ter uma audiência ainda maior. Bem, passar para vocês também que o Thiago Maia abdicou das férias dele, né, no caso, para acelerar ainda mais a situação dele de retorno, né? A previsão é que ele realmente se recupere mais rápido e a cada dia vem apresentando melhora, trabalhando musculatura no local. Olha, eu vou falar para vocês, eu estou muito otimista, né? Ele que está afastado desde novembro, eu estou muito otimista que ele retorne, né, o mais rápido possível, tá? Ele já está em fase avançada, informações é que ele já está em fase avançada para retorno. Passar para vocês que o jogo também da Supercopa do Brasil pode ser narrado pelo Galvão Bueno. Há essa possibilidade do Galvão Bueno narrar o jogo entre Flamengo, como é que o pessoal chama de... a negra, né? O jogo para definir, como é que Porra, rapaz, tem um nome, rapaz, me faltou esse nome aqui agora. Tirateima, o Tirateima. Galvão vai estar no Tirateima, Flamengo e Palmeiras, grande chance, né? Flamengo e Palmeiras pela Supercopa do Brasil. Ele já foi vacinado aí com a primeira dose, né, da vacina, e aí estaria à disposição para fazer. Ele tá 13 meses fora do ar e poderia fazer então essa Supercopa. Olha só, passar para vocês aqui, né, com relação à Supercopa. O Flamengo ano passado ganhou do Atlético Paranaense e eu queria ver, vai ser no dia 11, eu só queria saber se já saiu alguma coisa com relação ao local, né? Não, mas eu acho que não foi divulgado ainda o local da Supercopa do Brasil. Havia possibilidade de Maceió, Brasília, e eles estão para divulgar aí o local dessa decisão da Supercopa do Brasil. E agora, muita gente reclamando que com a saída do Natan, o Flamengo vai depender de Léo Pereira e Gustavo Henrique na zaga e tal. Não, mas lembra que tem o Ilharão. Tem o Ilharão, né? Então deve ser a zaga, enquanto o Rodrigo Caio está machucado, a zaga deve ser formada por o Ilharão e o Gustavo Henrique. Não acho que tem motivo também para desespero. E o Flamengo vai ter que ir se arrumando, buscar. Tem o Bruno Viana também, que vai ficar à disposição aí. Já está treinando sem a proteção na mão. Tem o Bruno Viana também, galera. Vocês estão esquecendo disso, tá? É isso. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, muito obrigado. Lembrar que o nosso clube de membros e clube VIP, o link está aqui no comentário fixado. Participe, assine aí, ajude o nosso canal. E claro, agradecer a Fla Sandals e todos que estão aqui. Outsider Tours, tá no link aí da descrição também. Na verdade, no link não, tá o @ da Outsider Tours aí e do Nando da Outsider na descrição para você reservar a sua viagem
já para a final da Copa Libertadores, para projetar, quem sabe, o retorno do público, você consegue. E se você por um acaso não conseguir, se o Flamengo não chega, bater na madeira, ó, bater aqui na madeira, ó, cadê? Se o Flamengo não chegar na final, você consegue pedir o seu reembolso, tá? Paga uma taxa pequena, recebe tudo direitinho. Não é que nem nesses sites grandes que tem uma loucura danada para, além de pagar mais barato que nos sites grandes aí, tá? Mais barato. Outsider Tours, @Outsider Tours. Procura eles e pede o desconto para Paparazzo Rubro-Negro. Eles têm programação aí já para a final da Copa Libertadores da América. Galera, é isso. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!